Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você, estejam no seu lar, no seio da sua família. Obrigado por nos receber nesse dia 15 de novembro de 2020. E hoje é uma data muitíssimo especial, dois grandes eventos nós estamos celebrando. Primeiro, a festa da democracia, e oramos para que esse dia as populações das diferentes cidades do Brasil tenham de forma consciente escolhido o melhor para lhes governar, tanto no executivo quanto no legislativo municipal. Mas há uma outra razão para nós estarmos celebrando, e esta razão com motivo eterno. A Igreja Batista da Proclamação está celebrando seus 57 anos de organização. E aí eu me recordo do texto de Mateus 16:18, a parte final, quando Jesus diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Brasil vivia os seus últimos dias de liberdade antes do golpe civil-militar de 1964, que mergulharia o país nas trevas de uma ditadura de 21 anos. E um grupo de irmãos, uma congregação da Igreja Batista de Itapajipe, se reuniu em um concílio de igrejas batistas com o intuito de organizar uma igreja local, autônoma. Assim nasceu, em 15 de novembro de 1963, a Igreja Batista da Proclamação. Uma igreja nasce de um sonho. Sonho de transformação. Sonho de que o Filho de Deus se estabeleça nos corações e tenha lugar de honra na sociedade. Que seus valores sejam praticados com tal intensidade que vidas, famílias, comunidades e a própria sociedade veja as suas estruturas apodrecidas que cheiram a morte ruírem e um novo tempo se estabeleça, assim como aconteceu com Zaqueu, no dia em que Jesus entrou na sua casa e na sua vida. A igreja nasce, ou uma igreja nasce, da constatação terrível do quão horroroso é o mundo e a realidade que nos cerca. Das trevas existenciais que o ser humano vive. E cada discípulo de Jesus agora carrega o desejo, o sonho de transformação dessa realidade. Carrega o desejo de ver a utopia do reino de Deus se tornando realidade diante dos seus olhos. Assim nasce uma igreja. Assim nasce a Igreja Batista da Proclamação. Nasce porque o povo que se reuniu aqui em Pau da Lima acredita que é possível, que é provável, que a tragédia possa ser vencida pela graça. Acredita que o Deus poderoso é poderoso não apenas para gerar o sonho nos nossos corações e nas nossas mentes, mas também para realizá-lo, conforme Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 2, versículo 13. Uma igreja nasce porque as pessoas creem que sua fonte de esperança vem do alto, da eternidade, de Deus. De um Deus que não desistiu de nenhuma pessoa e nem da humanidade. E que por ser a fonte segura e poderosa, nada nem ninguém pode impedir a realização dessa utopia. E é por isso que Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma igreja nasce a partir da visão de que os ideais para cada pessoa, para cada comunidade, para a sociedade se concretizarão. Me recordo agora do texto do apóstolo Paulo dizendo: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Nada, nem ninguém, nenhum poder nesse mundo, nem no mundo por vir, poderá impedir esse sonho de se tornar realidade na vida daquele que crê. Quando eu vejo o velório existencial que se tornou a vida humana dos tempos atuais, eu creio que ainda veremos velhos sonhando, crianças se alegrando, adolescentes enchendo as praças. Creio que ninguém mais morrerá jovem e que a injustiça
será banida. E aí me vem à memória aquela canção belíssima. Se perguntarem pelo dia da vitória, tu dirás com esperança, tudo aqui vai melhorar. O povo alegre realizará a história e no fim do tempo certo a colheita se dará. Esperar não é o verbo que devemos conjugar, como nos ensina o mestre Paulo Freire. O verbo que devemos conjugar é esperançar. Isso muda tudo. Diz o ditado popular que quem espera sempre alcança. Essa frase me dá a ideia de letargia, de inércia, de ficar aqui aguardando, esperando que as coisas aconteçam. Esperançar, na linguagem do mestre Paulo Freire, é diferente. Porque aquele que esperança se torna protagonista das mudanças. Ele se apresenta como resposta das suas próprias orações. Ele reproduz o texto de Isaías e a experiência de Isaías no capítulo 6, versículo 8, quando o Senhor pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele se apresenta: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías é um esperançoso. É alguém que conjuga o verbo esperançar. Foi isso que fez aquela comunidade em 15 de novembro de 1963. Foi isso que disseram a Deus. Disseram para si que aquele mundo em que viviam não era a casa comum sonhada pelo Senhor para os seus filhos e filhas, mas que era um lugar triste e sombrio. Clamaram ao Senhor por um sopro de vida, por um sopro de graça. Pediram para que Deus restaurasse as vidas e a própria comunidade. Deus se alegra com esse desejo, com esse sonho, e pergunta, como perguntou a Isaías: e a quem enviarei para levar esta palavra de graça e essa palavra de vida? Quem há de ir por nós? E numa noite de novembro de 1963, aqueles irmãos e aquelas irmãs declararam: eis-nos aqui, envia-nos a nós. E assim nasceu uma igreja, a Igreja Batista da Proclamação. Hoje, celebramos esta memória. Neste culto, queremos reacender o nosso sonho. Queremos declarar o nosso desejo, que permanece o mesmo. Queremos dizer que somos tão ativos e disponíveis para que o Senhor nos use, tanto quanto aqueles irmãos. Estamos prontos a responder ao chamado de Deus e declarar que somos também trabalhadores braçais na construção desse novo mundo. Esperançamos. Como diz a canção, o povo alegre realizará a história e no fim do tempo certo a colheita se dará. A fome haverá? Não. Violência haverá? Não. Se a nossa força for além da romaria, o Senhor da harmonia afastará de nós a dor. E a partir daí é cantar o tempo novo que se estabelece. Quero convidar você nessa adoração, na celebração de hoje, celebrar a esperança, o esperançamento. Dizer que você também é alguém que conjuga o verbo esperançar. Louvado seja Deus pela vida daqueles que passaram. Louvado seja Deus pela vida daqueles que permanecem nessa igreja, que não é lugar, é gente. Gente disposta a se colocar nas mãos de Deus, a dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me para construir esse mundo novo, em que há paz, em que não há fome, em que o boi come palha com o boi. Vamos celebrar ao Senhor. O convidado dessa noite para falar ao nosso coração é o pastor André Neto, pastor da Primeira Igreja Batista em Ubatão. Nosso grupo de louvor fará um momento de louvor e adoração. E você é convidado a participar conosco dessa celebração pelos 57 anos de existência da Igreja Batista da Proclamação. Vamos adorar ao Senhor e todos vocês são muito bem-vindos. Cantemos ao Senhor. Eu gostaria de saudar a igreja com a doce paz
do nosso Senhor Jesus, que você sinta-se abraçado, que você sinta-se querido nessa data tão querida, que é o aniversário da nossa igreja. Igreja Batista da Proclamação, 57 anos, pregando a paz, a esperança, o amor que Cristo Jesus coloca em nossos corações. Eu queria convidar os irmãos a darmos início a esse culto nessa noite, louvando e engrandecendo o nome desse Deus maravilhoso, dizendo a Ele: te adoro, Senhor, e te exalto, Rei, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, toda exaltação, toda adoração, não só agora, mas para todo sempre. Amém.
Deus nos convida a nos levar além das nossas limitações. Lembro de quando o profeta dizia que ele não poderia falar, não sabia falar. Mas se Deus está chamando, Ele capacita. O coxo, ele não podia andar, e Deus diz: levanta, anda, toma teu leito, vai. Se Deus está mandando, Ele capacita. Isso é ser igreja, sabe? É pregar essa liberdade, é esperançar, é trazer esperança, falar a respeito da esperança que Jesus coloca nos nossos corações. Mas para isso precisamos ser discípulos fiéis, precisamos conhecer acerca da Bíblia, acerca do que Ele fala, para não falarmos nada mais nem nada menos. E o Espírito, que é aquele que traz a memória, mas ele traz a memória aquilo que já está na memória. Ele traz a memória aquilo que dá esperança. Ele vai trazer à nossa memória aquilo que dá esperança, e vai nos fazer sair do raso, sabe, dessa beirinha que a gente vive, que a gente acha que é o máximo, e vai nos levar para a profundidade do conhecimento da graça de Deus sobre nossas vidas e sobre a vida do outro, amando, respeitando, abraçando, acima de tudo, esperançando. Saia da sua zona de conforto, peça para Deus te levar além do normal. Eu decidi te obedecer.
Aleluia. E sobre o tema da igreja, esperançar, eu estava pesquisando, e lá diz assim: esperançar é dar ou ter esperança, é animar, estimular, esperanciar, almejar, sonhar, buscar. Ou seja, esperançar é atividade. Esperançar é colocar no coração do outro esperança, trazer esperança, dar esperança. Essa é a função da igreja. Essa é a função da Igreja Batista da Proclamação. O hino da igreja, que nós vamos cantar daqui a pouco, ele já fala a respeito disso. Ó Igreja da Esperança, brilha forte e varonil, do Evangelho a tua herança, prega ao povo do Brasil. E o Evangelho fala exatamente sobre isso, sobre dar esperança, sobre animar o outro, sobre estimular, esperançar, almejar, sonhar, buscar, ou seja, dar esperança. O livro de Jó, capítulo 14, versículo 7, diz o seguinte: pelo menos há esperança para a árvore que foi cortada, ainda assim se renovará, não cessarão os seus renovos, não cessarão os seus frutos, e se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas ela brotará e dará ramos como planta nova. Quem é que você tem visto largado pelos cantos, sem esperança, sem paz, sem amor? Alguém um dia me viu e lançou uma semente de esperança no meu coração. Alguém um dia te viu e lançou uma semente de esperança no seu coração. E você, que tipo de semente tem lançado? Tem tanta gente desesperançada, tanta gente que espera ouvir uma palavra de alento, uma palavra de conforto. Seus vizinhos, seus amigos, a pessoa que moreja aí próximo de você, aquele que estuda com você, todos eles esperam ouvir uma palavra de paz, uma palavra de esperança. Eles precisam criar essa semente. Às vezes alguém já jogou, mas eles precisam regar novamente. E quem vai fazer isso sou eu, é você. Nós que somos a igreja da esperança. Nós temos que brilhar, nós temos que regar, nós temos que plantar, nós temos que colher. Ao cheiro das águas, que não é a minha água, nem a sua água, é a água que vem dos céus, é a água que Deus vai prover. Certamente, essa semente de esperança vai brotar. Esperancei, lance esperança.
do saudoso pastor José Guilherme de Moraes, o hino da Igreja Batista e Proclamação, És Proclamação. Parabéns você, meu irmão, minha irmã, que faz parte dessa igreja. Feliz aniversário para você, que você receba esse abraço fraterno, que você se sinta abraçado e abraçada nesse momento. Vamos orar ao Senhor agradecendo. Deus, muito obrigado, Senhor,
pela tua presença conosco. Obrigado, Senhor, porque nós cremos, Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor colocou esperança no nosso coração e que nós precisamos compartilhar essa esperança, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a ser uma igreja forte, Senhor Deus, ó Pai, e resplandecer essa glória, Senhor Deus, ó Pai, que vem de Ti, Senhor Deus. Que nós possamos ser um espelho limpo, Senhor Deus, ó Pai, para resplandecer essa glória. Que nós possamos ser, Senhor Deus, ó Pai, canais desobstruídos da Tua glória, Senhor Deus, para poder, Senhor Deus, ó Pai, pregar a Tua palavra, Senhor Deus, ó Pai, a tempo e fora de tempo. Muito obrigado, Senhor Deus, ó Pai, pelos dízimos e pelas ofertas alçadas. Nós queremos Te orar agora, nesse momento, Senhor Deus, ó Pai, e Te pedir pela vida do pregador, Senhor. Abençoa a vida dele nesse momento, Senhor Deus. Usa-o, Senhor Deus, ó Pai, para falar aos nossos corações. Em o nome de Jesus nós Te oramos e nós Te agradecemos. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. É muito bom estar participando dessa celebração de mais um aniversário da Igreja Batista Proclamação. E eu trago virtualmente um abraço da nossa igreja, da PIB de Ubatã, a esta igreja, e o meu abraço ao pastor Roberto Amorim, que eu tenho uma grande estima, uma grande admiração, e agradeço também a lembrança do meu nome e o convite para estarmos juntos, mesmo que a quase 420 quilômetros de distância, nós estamos juntos neste momento de celebração. É tudo novo para a gente. Esse ano foi um ano super atípico, foi um ano onde a gente experimentou a viver uma pandemia, temer, por exemplo, as compras de supermercado. Quem não tem essa experiência de trazer a sacola e ficar tendo que limpar os itens fora de casa e toda aquela preparação que antes a gente não tinha. A gente também tem experimentado esse distanciamento social, onde a gente encontra a pessoa, mas não pode chegar perto. Às vezes, a gente até esquece e aperta a mão, abraça e depois já foi. A gente também está vivendo a experiência de ter que usar máscara. Hoje em dia até virou moda combinar a máscara com a roupa. Eu tenho dito isso aqui na nossa igreja. E também aprendemos a ser igreja, continuar sendo igreja e cultuarmos, mesmo que virtualmente. Essa experiência virtual não é irreal, só é virtual, não é presencial. Sem muita demora, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre o tema proposto pelo pastor Roberto, por esta igreja, para esse tempo. É um tema que eu julgo essencial para o momento. É um tema que casa bem com o momento que nós estamos vivendo. Porque depois de 7, 8 meses, tendo a experiência da pandemia, das incertezas, das discussões políticas, a experiência dessa convulsão social, dessa convulsão política, no dia de hoje, 15 de novembro, um dia que o país celebrava a sua proclamação, nós estamos fazendo essa festa da democracia, mas sobre os olhos de uma política difícil e que muitas vezes a democracia se colocou em risco. A gente tem que esperançar. A gente tem que trazer e fazer esperança para o mundo. É isso que eu achei interessante quando esse substantivo que tanto se fala, tanto cantamos, tanto precisamos, se tornou um verbo, esperançar. E para a nossa reflexão, quero te convidar nessa noite ao texto de Lamentações de Jeremias, um texto que nós cantamos, lemos, recitamos, gravamos na nossa memória, no nosso coração, onde o profeta ele discorre sua situação terrível, a sua situação difícil, a noite mais escura da sua experiência de vida, a sua experiência com Deus, e em Lamentações, no capítulo 3, no verso 21 em diante, ele vai
falar sobre esperança. Diz assim o texto: mas quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para quem o busca. Bom é ter esperança e aguardar tranquilo a salvação do Senhor. Que a sua palavra encontre em nossos corações terra boa e fértil e que produza em nós frutos que agradem a Ele, em nome de Jesus. Esperança é uma palavra, é um tema que percorre boa parte da Bíblia. Esperança é algo que aqueles que têm experiência com Deus sempre desenvolvem na sua caminhada. Esperança é algo que é característico, inclusive, da Igreja de Jesus. Quando Paulo escreveu aos Coríntios a sua primeira carta, no capítulo 13, ele vai falar sobre o amor como o dom excelente, como a marca da igreja, onde todos podem ter esse dom, devem buscar esse dom. Mas no final, no último verso desse capítulo, no capítulo 13, versículo 13, ele vai dizer que há 3 dons que permanecem para sempre: a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor, mas Paulo está informando que a comunidade cristã, a comunidade que é a igreja, é a comunidade da fé, é a comunidade da esperança e a comunidade do amor. Esperança que para muitos é simplesmente algo que se tem, algo que se deposite em alguém, em alguma situação, a expectativa de que algo bom possa acontecer, algo que você aguarda de uma certa forma até ansiosamente, e aí você diz que tem esperança de que aquilo se concretize. Mas provocados pelo tema proposto, esperançar, podemos perceber que sim, a esperança é um ato, é uma ação. Aqui o profeta está discorrendo sobre a sua situação, o seu contexto é terrível, as suas dores na alma, as suas dores quase que somatizadas, são quase que impossíveis de suportar. Ele vai dizer que ele sente como se a sua experiência com Deus o levasse a ser um homem de aflição, um homem perseguido, um homem que todo o seu corpo dói. Ele está cansado de viver. E aí ele chega e diz: eu quero trazer à minha memória o que pode me dar esperança. A esperança aqui é o recurso, é o poder de suportar a existência. É o recurso que nós temos dentro de nós, que faz, inclusive, nós lutarmos contra a situação que se impõe sobre nós. E ele vai dizer, nessas palavras que nós lemos, nesses versos, e na continuidade desses versos também, que a esperança no Senhor o faz aguardar tranquilo. E muitas vezes nós confundimos essa posição de tranquilidade diante das situações adversas como uma inércia, como uma letargia, como algo que alguém que não tem proatividade. Mas não é isso que a experiência com Deus nos revela. Esperar no Senhor é um ato de fé. Esperar no Senhor é um ato, uma ação concreta na vida. Esperar no Senhor, nos tempos atuais, é quase que um ato de rebeldia, é uma denúncia, porque muitas vezes nós somos levados a fazer coisas, a dizer coisas, nos posicionarmos e enfrentarmos pessoas e situações. E muitas vezes nessa ânsia,
no afã de alcançar os nossos objetivos, ou até mesmo de instalar uma situação de injustiça, nós cometemos injustiça, porque não esperamos no Senhor e não esperançamos nele. Aqui o profeta está dizendo, eu vou até suportar ser esbofeteado, ser perseguido, porque a minha esperança é o Senhor. É o Senhor que me faz com coragem enfrentar a vida. É o Senhor que me faz perceber que, para além da situação, há um Deus que controla todas as coisas e que aqueles que o servem e o seguem podem alcançar o alívio necessário. A esperança é um ato de empoderamento. A esperança é algo que nos faz ficar de pé quando nós deveríamos nos render e nos ajoelhar diante daquele que de fato tem poder. Nós esperamos no Senhor. Hoje a igreja do Senhor tem sido levada por alguns a ter esperança em políticos, a ter esperança nas posses, nos bens, a ter esperança na sua força econômica e, em alguns lugares, inclusive, na força do seu braço. Os que esperam no Senhor são mais poderosos, porque sabem que o Altíssimo, o Deus de Israel, que é a nossa fonte de vida e que tudo está sobre o seu controle. Esperançar, a igreja que esperança, que tem esperança, mas que age em esperança, é aquela que antecipa dentro de si o reino que sabe que virá e já sinaliza na sua experiência de dor e na solidariedade com aqueles que sofrem. Sinaliza o reino de Deus. A minha oração e o meu desejo é que a Igreja Batista da Proclamação cresça cada vez mais em esperança e esperance cada vez mais, transformando a realidade, transformando a si própria, mas também transformando aqueles que estão por perto. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana de paz, de graça, de beleza e alegria. E eu aguardo com ansiosa alegria e esperança o momento que nós estaremos juntos para cultuar o Senhor. Feliz aniversário, Igreja Batista da Proclamação. Um grande e fraterno abraço a você. Obrigado, pastor André, por essa palavra abençoada. E o tema do nosso aniversário, esperançar. E ouvimos que o esperançamento nos empodera. O esperançamento que vem da memória dos atos de Deus, e diz o profeta, bom é trazer a memória, e vamos lembrar, como disse o pastor, que ele está mergulhado em escuridão. Mas à medida em que ele traz e faz do Senhor a sua esperança, ele permanece de pé, quando outros já se curvaram. Ele se insurge contra aquilo que se opõe ao projeto de Deus. Ele se recusa a acreditar que o que está aí é o que Deus fez, planejou, arquitetou para os seus filhos e as suas filhas viverem para sempre. O grande desafio de ser igreja que esperança é exatamente esse. É ser uma igreja cuja esperança vem do Senhor e que ela se alimenta, inclusive, dos fatos, das memórias, daquilo que é passado, de como Deus reverteu, de como Deus prometeu, de como Deus disse que faria. E crendo nessa palavra, se coloca à disposição, se insurge, faz uma verdadeira revolução, que começa primeiro consigo, permitindo que Jesus entre na sua vida e revolucione como fez na vida de Zaqueu. Zaqueu vivia do seu jeito, à sua maneira, ao modo de Roma. E o dia que Jesus entra na sua casa, ele está tão movido por dentro, pelo Espírito,
que ele faz a declaração de que ele agora quer ser alguém justo e bondoso. É assim que o Senhor faz no coração de quem vive a novidade de vida que somos chamados a viver. O grande desafio que temos durante os dias de aniversário. Hoje começamos, mas no próximo domingo teremos no culto da manhã e no culto da noite uma palavra de esperançamento. E o meu desejo e a minha oração nessa hora é que cada um de nós, aí onde você está, aqui onde eu estou, possa estar se colocando diante de Deus, pronto a conjugar o verbo esperançar. E isso quer dizer disponibilizar-se para Deus, para que, empoderado pela visão que vem do Senhor, possa sim surgir contra este mundo que jaz no maligno e possa ser o construtor de um mundo novo, segundo Deus. Quero convidar você a baixar a sua cabeça. Vamos orar encerrando a celebração dessa noite. Nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor tem colocado no coração dos seus servos e das suas servas uma visão nova. O Senhor disse que daria visões até aos anciãos. E eu creio, ó Deus, que essa visão o Senhor está dando à sua igreja para este tempo. O mundo que se levanta, o sistema mundo que se levanta diante de nós e que vem contra nós, não é segundo o teu coração. E a isso não podemos nos calar. Queremos ser arautos do Senhor, mais com a nossa vida do que com as nossas palavras. E queremos, ó Deus, nos disponibilizar nessa hora, dizer como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus, eu quero ser alguém que vai ajudar a concretizar o sonho, a ver nos meus dias o ideal, a utopia do reino de Deus se concretizando diante dos meus olhos. Dá-nos uma semana de paz na tua presença. É a oração que fazemos nessa hora, agradecidos em nome e para a glória de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.